1,3. Hoje, sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025. Voltamos ao vivo também lá no Face, no YouTube, no Instagram. Voltamos no... daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. E também, amanhã, parte da entrevista de hoje no Jornal Folha da Manhã. São 8h05. Só queria dar uma conferida aqui nas imagens. Lá, como é que está amanhecendo hoje a nossa cidade? As câmeras aqui do Senzanet ajudam a gente. Tempo nublado para hoje, tá vendo? Tempo nublado com... Não tem previsão de chuva e diminuiu um pouco o frio, né? Aumentou um pouco aí a temperatura. Agora, por exemplo, nós temos já aqui no centro 20 graus. A máxima para hoje é de 24. Então vai ficar um final de semana aí nublado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Voltamos ao vivo no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Cicobi Fluminense. Só em ter esse nome Fluminense já é sensacional, né? Já pensou se fosse Cicobi Vasco? Não. Complica com o meu Vasco, Cláudio. Daqui a pouco meu WhatsApp Vasco vai bombar, porque Vasco todo mundo tem uma sabe. Grande história. Tem, bonita, linda história. Linda história, Vasco. Mas tá precisando de dar uma chacoalhada lá, porque o negócio tá... Rapaz, se Pai Santana tivesse aí, ia estar trabalhando muito. Muito. Rapaz, assim... Historinha de velho. Cara, já fui no vestiário do Vasco trabalhando, né? Olha que interessante. Era muito legal. Você sabe que ele tinha como é que eu posso falar? Ele tinha um congá lá dentro, cara. Ele tinha dentro tinha. Opa! Não passava... trabalho ali dentro. Sim, tinha o Altados espetacular dele lá, fantástico. Eu queria lembrar aqui, Dona Lelé, como é que ela você chama? Vê que o Vasco da Gama foi o primeiro time a aceitar negros na sua formação. Sim, e tem a Vasco, carta do Vasco, né? O estádio foi construído pelo povo, pela comunidade circunvizinha ali, né, de São Januário. Então tem uma história muito bonita o Vasco da Gama. Sensacional. E assim, a gente confunde muito chamando as coisas de macumba. Não, isso é uma religião que precisa ser respeitada. Sim, né? O Brasil é laico, né? Desde 1891. 1891. O país é laico. Então vamos lá. Mas assim, a religião dele era o candomblé e assim, poxa, era fabuloso. Entrevistamos muito ele naquela época. Isso. Ia estar fazendo os trabalhos dele aí, pesado agora também. Porque o pessoal fala muito, mas você já viu que a Igreja Católica também tem lá os defumadores dela? Eu sou católico, apostólico romano, devoto Nossa Senhora, não tem problema nenhum. Você vai falar, porque isso aí é macumba, gente. Eu falo, então vai numa missa que você vai ver. Os simbolismos religiosos, eles são respeitados, devem ser respeitados. As pessoas não entendem isso. Tanto como posicionamento político, econômico, social, como religioso, é importante. A gente tem que ter um guarda-chuva maior, que é o respeito ao ser humano. É simples. Quando você tem um respeito ao ser humano... Rapaz, eu tô falando você perpassa tudo. É respeito ao próximo, respeito ao ser da mesma origem que você é, da humanidade, né? Do ser humano. Então é só isso. Eu digo... Quando você tem... Desculpa, eu digo Cláudio, isso por causa das imagens, do velório de Preta Gil. Sim. O pessoal fez tanto comentário, preconceito, meu Deus do céu. É o respeito à raça humana, né? O respeito ao ser humano, né? Então, respeito ao próximo. É bíblico, né? Respeite o próximo, ame o próximo como você ama a si mesmo. Simples assim. Bom, gente, 8h09, conversando então com Maurício Cabral, que é o presidente da nossa ASIC, é empresário, presidente da ASIC, e a gente chega agora nesses dois temas espinhosos, ruins para a nossa região. Aliás, hoje vai ter uma reunião em Italva com todas as... Você vai conseguir essa reunião, não, né? Não. Porque hoje é o dia da... Infelizmente não. Gente vai estar com um representante lá da Associação Comercial e é uma reunião muito importante, Cláudio. Quem puder participar pelo veto, né, do semiárido, é uma pauta muito importante para o nosso norte e noroeste fluminense.
Porque está aqui na Folha, é manchete principal, inclusive, aqui do portal. Eu só queria lembrar rapidamente para quem está acompanhando a gente o que é o PL 1440, projeto de lei de 2019. Sim. Assim, resumidamente, em minhas palavras, porque ontem teve inclusive a presença do Portinho aqui na CDL, você estava lá também. Sim. Não é? Uhum. E o PL do semiárido. PL do semiárido, PL do clima. É assim, ele transforma a classificação climática das regiões norte e noroeste de uma classificação climática ótima, maravilhosa, perfeita, com chuva na hora certa, com sol para um deserto, que Sim. na realidade, eu estou falando assim um pouco mais, tentando dar um destaque, mais chocante Sim. um pouco, por quê? Porque nós tivemos 7 anos aí de seca, sem nada. Continuada. Recentemente. Sim. 7 anos. Continuada. Isso aí, ininterruptos. Isso aí. Ininterruptos, isso aí. E assim, o que deu a gente uma condição de semiárido, ou seja, de condição desértica mesmo. Olha, para quem já foi grande produtor de cana e hoje para produzir em campos é muito mais complicado, é muito mais difícil. Não chove, gente. Não chove. Então o que isso quer dizer? Vai passar a chover em Campos? Não, não é isso. Vai acontecer com o projeto sendo aprovado, né, e que era a grande expectativa nossa, dificuldade que teve na Câmara, no Senado, tudo resolvido, foi para o presidente sancionar, chegou lá, brecou. O que ia acontecer? Com esse projeto sendo aprovado, os produtores agrícolas de Campos, produtores, criadores, eles terão acesso mais facilitado a um financiamento com juros mais acessíveis e o melhor, a segurança da sua safra. Ou seja, como você faz aí para o seu carro o seguro, não tem o seguro para o carro? Sim. Então você pode fazer também para a sua safra. Deu ruim? Então você tem porque você tem um dinheiro hoje para ser financiado, né, oferecido aos produtores, comum. Aí se você não consegue colher, você tem que morrer pagando aquilo lá. Não, então tem toda uma outra situação, né, de proteção para os produtores com esse projeto. Basicamente é isso, é muito mais profundo, é muito mais, mas é assim, é um acesso mais facilitado ao dinheiro com juros mais baixos e uma garantia, isso que eu queria lembrar, de poder ter tranquilidade. Caso não consiga produzir por conta climática, né, esse dinheiro vai ficar lá para ser pago de uma maneira mais simples. Tentando explicar isso. E eu pergunto a você, qual é o posicionamento da SIC diante, e é só para lembrar, esse projeto 1440 de 2019 é do então deputado federal Vladimir Garotinho, hoje prefeito de Campos. Isso aí. Qual é o posicionamento da SIC em relação a esse veto do presidente da República nesse projeto que pode mudar aqui a nossa região? Olha só, primeiro o nosso posicionamento ele é público e soou muito ruim quando veio o veto, porque o estudo é técnico, foi muito bem elaborado esse projeto do semiárido. Então você foi muito feliz, Cláudio, obrigado, porque você vai facilitar a minha fala, porque é o seguinte, é só você pegar o seguinte, o que é um ambiente árido? É o que chega ao deserto, ponto. Semiárido, então nós estamos perto a uma situação desértica. Então quando você tem na média dos últimos anos um volume de chuva que você fica até 6 meses, em média, sem chover durante todo um ano, requer uma certa atenção. Aliás, requer uma atenção muito especial. E nós temos aqui o nosso secretário de Agricultura, o professor Almir, que já foi reitor da UENF, e boa parte de todo esse estudo de preparação técnica do semiárido também partiu e perpassou também pela Universidade Federal, que é um polo de estudantes, de doutores, né, de mestrados, de doutores, que estudam essa situação e que perpassa também por outros colegiados. Foi feito um estudo muito técnico disso. Então, o posicionamento da SIC primeiro, é total apoio ao projeto do semiárido e agora
total apoio, declarei isso ontem publicamente lá na CDL, não só ao senador Portinho, que é um colega associativista, ele é um grande parceiro nosso, está sempre na Associação Comercial do Rio, muito atuante, mas nós agora vamos emitir uma nota de repúdio contra esse veto, porque a gente vem ali, você vê os movimentos do MST, que tem aquela coisa de você dar a propriedade rural, né? É o propósito do movimento. E aí você quer dar o título da terra para que essa pessoa possa ter acesso ao crédito. E aí você tem o presidente, que é dessa pauta, que veta um projeto que vai justamente facilitar a inclusão, a família da agricultura familiar e a importância. No início da entrevista você fala que não afeta só o agronegócio perpassa pela indústria, pelos serviços, pelo turismo, porque você tem o turismo rural, você tem a importância do agronegócio na nossa alimentação diária. Então você quer fazer uma regulamentação fundiária e você está sendo contra, então eu acho que não foi oportuno, eu acho que aí o nosso posicionamento é de apoio total, porque nós está circulando um vídeo que mostra que nós perdemos mais de 9 mil cabeças de gado na última estiagem. E você for ver os números anteriores e for somar isso, é uma perda irreparável. Porque o gado, para chegar a ponto de corte, primeiro são 9 meses de gestação do gado para nascer e você alimentar aquele gado, você gasta muito insumos, sal mineral, alimentação para alimentar esse gado. E isso eu estou falando da agropecuária, fora plantio, para você chegar e ter uma situação semiárida. Então, vemos com muita tristeza. Eu estou sendo muito gentil em falar tristeza, mas é muito maléfico para a nossa região não ter o semiárido aprovado. Não foi uma decisão técnica, foi uma decisão política que me entristeceu mais ainda. E esse veto foi não só vetado o projeto semiárido. Primeiro a gente estava preocupado em vetar o fundo, né, o semiárido, o projeto semiárido proposto pelo então, hoje prefeito Vladimir Garotinho, então na época deputado federal, ele não só criava o projeto semiárido, mas também um fundo garantidor de reserva financeira. Então, foi vetado as duas coisas. Então, isso tem que voltar para a pauta, tem um apoio institucional. Eu estou hoje presidente, Cláudio, da Associação Comercial, mas também vice-presidente regional da FACERJ. Tá? Eu tenho a responsabilidade de estar à frente de 11 municípios. Vou emitir também uma nota pela nossa federação do Estado do Rio e vou convidar a nossa confederação em Brasília para participar desse projeto contra o veto presidencial. Poxa, havia uma expectativa, né, para isso caminhar nesse sentido, mas, sobretudo agora, teve uma fase que eu estava conversando com o Tito Inojosa essa semana, que é da Asflucan. Nosso grande presidente da Asflucan. Produtor rural. E um cara que tem um trabalho sensacional com os nossos canais. Sim. Sabe que esses canais que levam essa irrigação aí para toda a nossa baixada, principalmente, como eles secos ou com pouca água, eles estão entregando. O gado morre realmente. Tem um caso aqui inclusive de um agrônomo, de um veterinário, amigo meu da Baixada aqui de Santo Amaro, os bezerros dele tudo morrendo com infecção intestinal por conta da água que bebeu do valor. Isso tem um tempo já. E aí você vai entrar naquelas imagens desse gado morrendo. Você não lembra, gente? São João da Barra morrendo assim, a torto e direito. São Fidélis, aquelas imagens terríveis, cruéis dos animais morrendo de sede, de fome, porque não tem água. Olha que coisa louca. Assim, nós temos um aquífero muito importante, porque nós temos uma região plana. Então, nós temos também, junto com o INEA, junto com o IBAMA, permitir a construção de poços, pelo menos para a propriedade rural, que o produtor rural ou o agricultor rural possa ter ali o poço dele
artesanal, né, aquele poço artesiano, para que possa tirar a água para poder promover a plantação e a agropecuária, a avicultura, etc. Então, claro, com todas as licenças ambientais, etc. Mas no semiárido você tem que trabalhar. Como a gente tem uma topografia plana, daqui de Campos até o Farol de São Tomé, que são 40 quilômetros, você só tem um desnível de 8 quilômetros, ou seja, nem toda a água vai para o Rio Paraíba, ela vai ficar no subsolo. Então, nós precisamos ter acesso a essa água, claro, de maneira responsável, etc., mas o INEA e o IBAMA tem que ter políticas públicas para permitir essa extração de água, pelo menos para o produtor rural, não para residencial no centro da cidade, não, mas para o produtor rural que está longe de um serviço de uma concessionária de água, por exemplo. E vai ser importante, sobretudo por conta da presença de todos os prefeitos. Muito importante esse evento de hoje. Vocês vão estar lá, sim, né, como você disse. O André Siciliano, Siciliano vai estar lá. Uma espécie de um secretário especial do governo federal, é ligado direto exatamente, sim, ao presidente e às cidades que faz essa conexão. E um dos representantes mais legítimos do governo e do PT, que é o Lindbergh Farias. Sim. Também vai estar lá, então acho muito oportuna essa reunião. Só para fechar a questão desse PL, muita gente já ouviu falar em Sudene, que é uma Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, então uma coisa assim. Tem até aqui, me perdoe aqui o improviso do nome, mas eu acho que é por aí. E isso foi um impeditivo lá atrás, porque, como o Tito falava, Cláudio, essa palavra Sudene na proposta, no projeto, atrapalhou, a gente retirou essa palavra. Sim. Aí eu pergunto a você, por que a nossa bancada fluminense não segue o exemplo da bancada nordestina? Foi dito ontem. Ou seja, sim, a gente não se une. Sim. Eu não fui ontem a essa reunião, mas eu imagino que tenha sido... O Portinho falou sobre isso. A gente não se unir, nós temos mais deputados federais e estaduais do que a bancada nordestina e precisamos estar unidos nessa pauta. A presença do Lindbergh Farias e do André Siciliano é importante para que a gente possa mostrar para eles, porque nós temos 1.200.000 votos aqui. Então, não ouvir o Norte Fluminense e não colocar o semiárido aqui é não ouvir 1.200.000 pessoas. Eu, sinceramente, se eu estou pleiteando futuramente uma vinda política ou a qualquer cargo, eu escutaria o Norte e Noroeste Fluminense e aprovaria o semiárido para ontem. Tá? Eu estou sendo, o corte tramontina, eu estou sendo rápido e objetivo. É importante que o governo federal escute, porque aqui são no mínimo 1.200.000 votos. E ele está indo contra 1.200.000 votos. Eu acho que é importante ele rever, entendeu? Eu reveria isso. Eu teria, porque primeiro que o estudo é técnico, está totalmente embasado e tem 1.200.000 votos para que ele está ignorando. Vai pro corte, sem dúvida nenhuma esse aí. Capa do jornal. Vamos lá. E aí agora a gente vai aguardar o desfecho dessa reunião. Vladimir, inclusive, já respondeu a Siciliano, que falou que derrubar um veto não é assim, é muito difícil. Só que Vladimir também já foi deputado federal e ele sabe muito bem os trâmites. E não é bicho de 7 cabeças também derrubar um veto de um presidente. Sim. Não é que seja fácil, sim, mas também não é essa... Cláudio, mas a gente está falando de vidas, de alimento. A gente está falando de subsistência, a gente está falando de desenvolvimento econômico e social. A gente não está falando de política. É semiárido, vou voltar. Árido é uma situação de aridez, de sem vida. Semiárida porque a gente está chegando perto disso. Então é importante a gente quer políticas do agronegócio, a gente quer ver a regulamentação fundiária acontecendo, o acesso ao crédito à família do agricultor, essas pessoas tendo acesso à terra e produzir de maneira propositiva, né? Aquela pessoa que precisa da terra, produzir na terra e não vender a terra, nesse sentido. A Câmara de Deputados tem 513 deputados. O Senado tem 81 senadores. Para derrubar um veto, você precisa de 257 deputados, sim, e 41 senadores. Só para você ter ideia. Então não é bicho de 7 cabeças, não. Não. Não é coisa de outro mundo, não. Vamos embora. Tarifaço do Trump no Brasil e em outros países, e aí vem cair aqui na nossa região, que é uma região
produtora porque assim, imediatamente atinge outras regiões, como por exemplo São Paulo, lá no Vale do São Francisco, com a manga. São Paulo imediatamente laranja, com a laranja. Laranja, no Ribeirão Preto. Também não é? Então assim, mas aqui tão perto da gente se já tem o café. O café? Esses itens, como por exemplo a laranja e a manga, foram retirados. Alguns itens, eu já vi gente gravando aí vídeo dizendo que a carne disparou de preço nos Estados Unidos. Enfim, quais são os impactos, então, para a nossa região, primeiro, desse tarifaço, e a gente desdobra para aquilo que você traz, que é também uma visão interessante de se entender, que é o tarifaço do Brasil contra o Brasil, que eu quero o tarifaço do Brasil contra o brasileiro. E agora, nós temos aí, Cláudio, primeiro o tarifaço, e não vem dessa gestão não, isso vem de longa data. E isso perpassa por vários cenários econômicos e por vários presidentes. Primeiro o tarifaço do Brasil contra o brasileiro. Você vê um presidente americano que está defendendo o interesse do país dele, e eu vou fazer uma retrospectiva. Você já viu que o pessoal, olha, você vai para os Estados Unidos, traz um iPhone para mim? Então, por quê? Porque a tarifa do Brasil, que o Brasil já impunha sobre os Estados Unidos, era muito grande. O Brasil já impetrava uma tarifa para os Estados Unidos muito grande. Por isso que todo mundo ia lá para fora para comprar as coisas, porque lá fora era mais barato do que comprar no Brasil. Então, na verdade, o Brasil já tinha uma tarifa para os Estados Unidos. Então, é bom porque o brasileiro tem memória curta, então a gente tem que lembrar. Pronto, o que o Trump fez? O Trump está defendendo o país dele, está fazendo o dever de casa. E ele implicou uma tarifa, não foi só para o Brasil, foi para o mundo inteiro. O Xi Jinping, que é um país socialista, quando foi imputado a tarifa, o Xi Jinping pegou o avião e foi lá negociar com o Trump. E a Europa, os países da Europa foram lá negociar, é só a gente ir lá negociar. O que ele fez, a medida protetiva que ele está fazendo para o país dele, fez com que ele simplesmente aumentasse a arrecadação dele só no último ano em 106 bilhões de dólares. Tá? O Trump conseguiu trazer de investimento 106 bilhões de dólares. E só no último mês, mais de 20 e poucos bilhões de dólares. No último mês agora, só no mês de julho, tá? Então, ou seja, ele está fazendo o dever de casa dele. Então, cabe a gente, se ele está aberto a negociar, vamos negociar. Agora, nós temos aí, Cláudio, o tarifário interno do Brasil, que a nossa carga, nós temos a carga mais tributária, a carga tributária mais alta, nós tínhamos uma das maiores cargas tributárias do planeta, uma das maiores. Com a nova reforma tributária, Cláudio, agora, que foi feita agora pelo governo, né, atual, que instituiu o IBS e o CBS, né, a contribuição sobre, né, bens e serviços, e aí o imposto sobre bens e serviços, nós saímos de 21%, 22% para 28%, média. Mas nós temos, por exemplo, o imposto do carro é mais de 50%, né, a imposto. Então, nós temos o tarifário interno, que acontece há muito tempo no Brasil. Então, agora eu te falo como empresário. E te falo como os meus funcionários, por exemplo. O meu funcionário recebe o salário e ele tem que ter o desconto do INSS, que é legítimo. Mas quando ele vai comprar os produtos, a metade do que ele compra, é só você pegar um cupom fiscal. Vai no supermercado, pega aquele cupomzinho fiscal que é impresso e vê lá, carga tributária dos produtos. Isso já está antes do tarifaço, isso já acontece antes. Então, eu acho que a gente tem que cuidar também na nossa política interna. Nós temos que a nossa reforma tributária, ela foi aprovada, mas infelizmente agora é a maior do mundo e traz uma carga tributária. E a gente agora, com o tarifado do Trump, está tendo duas cargas tributárias, a interna e a externa, que prejudica ainda mais o desenvolvimento econômico do país. Você tem empresa especialista, ou você é um especialista, sua empresa especializada em tributação. Tributação. Me fala um pouco sobre essa questão, porque quando você fala assim, e deixa você à vontade, tá bom, para analisar isso, que aí é muito bem a sua praia. Quando você fala, o Trump está defendendo o país dele,
para quem está nos ouvindo, e assim, num país hoje extremamente polarizado, você já é automaticamente taxado de bolsonarista. Não, não sou eu. Eu estou tentando aqui trazer uma ideia de quem está nos ouvindo. Porque eu sofro com isso todo dia. A gente sofre com isso todo dia. Porque se eu entrevisto aqui um bolsonarista, eu sou bolsonarista. Se eu entrevisto aqui um lulista, eu sou da esquerda. Sou lulista. É um negócio muito doido. Isso é normal, faz parte. Não tem problema. Sim. Mas eu só estou te falando que é a realidade. Que quando você... E se for, que seja. Não tem problema nenhum você ser bolsonarista. Não, na verdade, eu tenho um viés totalmente contrário ao extremo. Na verdade, eu só comentei, respondendo a sua pergunta, que cada presidente tem que defender a sua política interna. Primeiro, não tem aquela frase, Cláudio? Primeiro arruma a sua casa, seu bairro, sua cidade, seu país, para depois se arrumar fora. Então, na verdade, por exemplo, você pegou aí no início da nossa fala o Espírito Santo. Ele instituiu lá um ICM muito convidativo e implantou o Compete, que é um imposto que convidou muitas empresas a se instalarem no Espírito Santo. Você tem um IPVA lá que tem você tem um ICM do Espírito Santo que vai de 7% externo e 12% interno. O estado do Rio vai a 22%. Onde você vai botar o seu dinheiro? No Espírito Santo ou no estado do Rio? Então, por exemplo, por que nós no estado do Rio, Cláudio, nós não temos a equiparação tributária? Por que o estado do Rio não tem o mesmo imposto do que o Espírito Santo, do que São Paulo, do que Minas Gerais? Então, quando você vai investir e abrir uma indústria, você vai investir no Espírito Santo ou no estado do Rio? Em São Paulo ou no estado do Rio? Minas Gerais e tal. Então, não colocando o viés político, cada presidente tem que defender defender o seu país. Então, o que eu dei o exemplo, e foi um exemplo muito feliz, foi que o Xi Jinping pegou e foi negociar. A Europa foi negociar. Por que a gente não vai negociar? A porta está aberta, é só a gente sentar e negociar, é simples assim. Então não tem o discurso aqui de direita ou de esquerda, tem o discurso do que é o fato, do que é o real. O real o país dele está defendendo e aumentou as arrecadações de imposto para 108 bilhões e no último ano agora, só no último mês de julho, para 26 bilhões. Eu gostaria que o Brasil recebesse 26 bilhões de dólares agora de investimentos. 26 bilhões de dólares vezes R$6 o dólar, dá quase 120 e poucos bilhões de reais. Então, eu gostaria que eu gostaria que a nossa política pública, eu gostaria que o Brasil tivesse uma carga tributária menor, um investimento na indústria muito grande. Eu não gostaria que o nosso ferro fosse para o Japão ou para a China e voltasse em aço para cá. Eu gostaria que o aço fosse feito aqui. É nesse sentido, tá, Cláudio? Então, eu não tenho viés nenhum. Eu sou uma pessoa que tem um espírito associativista. Mas acho bom até para você se posicionar. Claro, é importante. Então, eu, por exemplo, você tem um presidente que valoriza os nossos commodities, em vez de mandar café para a Suíça e comprar a cápsula do café, por que a gente não faz a cápsula do café aqui? A gasolina, o próprio óleo que a gente extrai aqui não é É nesse sentido, tá? Um óleo muito bruto, então ele precisa ser refinado. Ele vai lá para fora, é refinado e volta para a gente. Vou te dar um exemplo. Quando o Eliezer Batista, ninguém conhece o Eliezer Batista, mas conhece o filho dele, o Ike Batista. O Eliezer Batista, quando fechou o fornecimento de aço para o Japão em 1946, ele vendeu a tonelada do nosso ferro por $1 a cada tonelada. Tá? E fechou um contrato de muitos anos com o Japão. Sabe quanto é que está a tonelada hoje? Há 10 anos atrás estava $7 a tonelada do nosso ferro para o Japão e agora chegou a $12 a tonelada do ferro. Por que a gente está vendendo a tonelada do nosso ferro para o Japão a $12 e a gente não beneficia? Por que eu não crio uma indústria de beneficiamento de ferro para transformar em aço do lado de Carajás? Entendeu? Por que eu tenho que exportar o ferro, Cláudio? A pergunta é essa. Entendeu? Então, isso é defender os seus commodities, os seus modais. Por exemplo, Cláudio, nós temos aqui o Porto do Açu, né? Nós temos investimentos na Bacia de Campos há 50 anos. Mas a gente está discutindo o SIGPARE da Estrada do Ceramista. Isso é um crime que a gente está fazendo, porque a gente tem investimento da Bacia de Campos há 50 anos, aqui a gente tinha que ter ferrovia, a gente tinha que ter estradas triplicadas e não duplicadas, a gente tinha que ter aeroporto funcionando.
Então a gente está discutindo hoje com o maior porto da América Latina, que está a 30 quilômetros daqui, siga e pare da estrada do Ceramista. Duplicação de BR-101. Trânsito em frente ao Shopping Estrada. Isso é uma pequenez para mim, tá? Enquanto Estado, a gente deveria estar com ferrovia. Barão de Mauá, há 200 anos atrás, ele conectou Curitiba até Morretes, fez Rio Santos, há 200 anos atrás. E a gente sucateou as nossas ferrovias, enquanto no Japão está com trem-bala. É nesse sentido, tá, Cláudio? Isso é defender o Estado maior, né? É quem gera emprego. Você coloca uma questão assim, muito importante, muito boa, muito oportuna. E você traria ou levaria essa pequenez do Sigpare para o ambiente tributário também brasileiro? Vamos lá, nós temos 47 leis alteradas por dia no nosso país, uma carga tributária altíssima. Então, a gente deveria ter, você vê, quando você vai comprar alguma coisa nos Estados Unidos, o imposto lá de ICM é 7%. Aqui chega a 50 e poucos % num carro. Então, ou seja, quando eu compro um carro de 100 mil reais, 50 vai para imposto. E se esse imposto tivesse voltado para a rodovia, para a saúde, né, para a educação, a gente teria um país mais desenvolvido. Por exemplo, aqui no Brasil, Cláudio, nós temos 68,4%. Olha que exatidão de um número que eu estou te dando. 68,4% de cidades que têm menos 20 mil habitantes. Isso é uma reforma administrativa. Então, por exemplo, Guarulhos tem muito mais do que 20 mil habitantes, não é uma cidade. Mas você tem cidades no Brasil que tem 3 mil pessoas e tem prefeitura, vice-prefeitos, secretários, câmaras municipais, Câmara de Vereadores, e poderia ali, na verdade, em vez de ter toda essa massa administrativa, ter uma escola, uma segurança e uma saúde de qualidade. Para concluir, tem umas coisas bem interessantes sobre isso, realmente. O país tem 5.570 municípios, né? Quase 70% tem menos de 20 mil habitantes. Menos de 20 mil, exatamente. Aqui... Então, por que essas cidades não têm, sabe o quê? Associação de moradores. Por que ela não tem aquele prefeito do distrito, ou prefeito de bairro, ou prefeito de distrito, né? Como tem os bairros do Rio? Para que você possa ter uma política chegando, mas esquece essa grana que é investida para manter a coisa pública, né? Só para fechar, então, o que você... E aí você traz a questão do tarifaço brasileiro, Brasil para o brasileiro. O que você acha pior? Não estou defendendo Trump, não, tá? Eu tô achando que nós aqui estamos agora sendo... A gente já tem o tarifaço do Brasil para o brasileiro e agora o tarifaço do Trump. Ou seja, a gente não vai aguentar. Nós não vamos aguentar, Cláudio. É muita tarifa. Não é para a empresa, não. Somos para todos nós que compramos o produto. Aquele trabalhador que dedica 30 dias do seu trabalho para comprar um produto, ele está sendo bitributado. Ele tem uma carga tributária do arroz, do feijão. Às vezes, para ele ter o celular dele, Cláudio, ele está pagando um imposto muito alto. Quando você fala não vamos aguentar, significa o quê? Significa que se a gente continuar nessa política, Cláudio, nós vamos ter menos desenvolvimento econômico e social. Quando mais existe a curva de Laffer, né? Quanto mais você aumenta os impostos, mais você aumenta a informalidade. E você só tem um Estado forte, Cláudio, quando você tem uma equidade, quando o imposto é viável e todo mundo paga, sai da informalidade e gera Nós temos o melhor sistema único de saúde. Mas você já viu quantos desvios do nosso melhor sistema de saúde? Aconteceu agora, do INSS. Então, a gente quer, Cláudio, por que você tem um plano de saúde? Você não deveria ter um plano de saúde se você tem um sistema de saúde. Você sabia quando você compra uma água mineral, o maior imposto dele é do ICM e do INSS? Quando você compra uma água mineral, todos os produtos que são vendidos no Brasil, eu posso falar com propriedade, tem um imposto. Qualquer produto que você compre no Brasil, já está ali uma reserva da PIS e da COFINS para fomentar o INSS. E não é só o desconto do seu contra-cheque. Todos os produtos. Essa água que a gente bebeu aqui, Cláudio, o seu café, aquela garrafinha de água que vende no trânsito, aquela paçoquinha que vende no trânsito, um percentual daquela paçoquinha, daquela água ou daquele carro,
vai destinado direto para o INSS. O valor, na verdade, de arrecadação do INSS, nunca ninguém quis falar, tá? Mas é um dos maiores do planeta Terra. E está quebrado. E está quebrado. Rapaz, você traz assuntos aqui pra gente fazer programa a semana toda. Você não vai ter reunião hoje, não. Não, eu tenho reunião, vamos embora. Não, cara, eu ia te fazer uma pergunta, agora eu vou ter que te fazer outra. Porque eu fiz um indagamento recentemente. Nosso sistema previdenciário está falido. Aliás, não era para estar falido. Aliás, o sistema previdenciário aqui é o mais rico do mundo. Não, pois é, mas o daqui, do Prev Campos aqui, onde aqui o servidor agora trabalhou a vida inteira, se aposenta só com 60% do salário. Sim, isso aconteceu com os Correios também, né? Eu falo que é Mário Filho, ele, pô, meu tricolor, não fala isso de mim, isso é lei federal. Pô, só, a lei é federal, mas é porque comeram a grana do nosso Ciprozep e comeram forte, gastaram aqui, aplicaram o nosso dinheiro aqui, e todo mundo sabe quem foi, todo mundo sabe disso, em bolsas de valores, em títulos de valores aí, que quebrou tudo. Tá, mas vamos lá. O servidor público de Campos hoje, de acordo com a data que ele entrou, aposenta com 60%. Agora, o INSS, para mim, é uma pirâmide. Pirâmide é aquela lance que cada um dá um dinheirinho um mês, cada um pega o dinheiro. Essa coisa que aconteceu aqui com Cabo Frio. Cabo Frio. Tá. Não com Cabo Frio, desculpa. Com um investidor lá, com um gerenciador de bolsa de Cabo Frio, me perdoa. Esqueci até o Sheik, lá o nome dela. Enfim, o que interessa agora aqui é saber de você assim. A gás, né? Já é. Porque o que sustenta o INSS? Porque eu pago R$100, por exemplo. É 120, né, que um autônomo paga? Sim. De contribuição? 80 e poucos reais, 86. A partir de 86. Se quiser olhar um pouquinho mais. O MEI. Eu tive aqui a oportunidade de conhecer e de entrevistar toda sexta-feira seu Ari Paulo, do INSS. Lembra dele? Doutor Ari Paulo. Uma referência. Figura sensacional. Aprendi muito de INSS com ele. E ele falou assim, eu falei, ô Ari, meu pai pagava sobre 10 salários, se aposentou, não ganha nem 2. Na época, não ganhava nem 2 salários, papai falecido. Ele falou, mas meu filho, quando seu pai pagava sobre 10 salários, o salário era 1. Agora, quando ele se aposentou, outro. Eu falei, então tá tudo errado. Porque você não pode receber sobre 10 salários mínimos se não vai me pagar sobre 10. Sim. Isso é uma pirâmide mal feita. Ele falou, mas é o sistema. Então, enfim. Estipular até o teto agora, né, para regular isso. Mas se você pagar sobre 10 salários mínimos para se aposentar com 10, o salário hoje é 1.500. Quando você for se aposentar, vai ser 10 mil. Sim, né? Um exemplo. Um exemplo. Então, é um projeto falido isso. Como é que isso dá certo? Aí agora você traz um dado novo. Sim, olha só, eu soube que os eventos esportivos da CBF são uma parte ali reservada para ajudar também o INSS. Tipo lá, vai ter um Fla-Flu no Maracanã, os ingressos, uma parte ali vai para o INSS. Eu não sabia. Agora você traz que todos os produtos Todos os produtos. Vamos lá, Cláudio. Nós temos dois... Cláudio, nós temos grandes projetos sociais no Brasil que são muito importantes, tá? Minha Casa Minha Vida é um projeto muito importante. O Bolsa Família, que é uma junção de vários projetos sociais, é um projeto muito importante. O mais antigo, que é o SUS, é um projeto maravilhoso do Brasil. Todos eles são sustentados, na sua maioria, com as contribuições de impostos. E onde que você dá um imposto? O imposto ele começa na cadeia da indústria, dos serviços, dos produtos e de serviços. Então, os maiores são tudo que é arrecadado com a venda de todos os produtos no Brasil, porque é o seguinte, nem todo mundo no Brasil é empregado. Né? Ele é um funcionário público ou privado, mas todo mundo consome produtos, concorda? Quantos milhões de produtos estão sendo consumidos no Brasil por minuto agora, nesse momento? Todos esses produtos têm ali um percentual desses produtos que são direcionados ao SUS. Poucas pessoas sabem disso e é a maior arrecadação que você pode ter do planeta. É a arrecadação do INSS que se dá na venda de cada produto que se é comercializado no Brasil. O segundo contribuinte para a manutenção do SUS é o que se dá através dos contra-cheques, né, da contribuição do INSS, tanto pessoal como do patronal. Por exemplo, você sabia que quando você vai pagar um imposto, você tem a alíquota do INSS patronal, que ela é tão alta quanto do ICM. Só que o seguinte, a empresa vai para o hospital? Não. A empresa não vai para o hospital. Quem vai são as pessoas que vão para o hospital.
Então, por exemplo, se uma empresa vendeu 100 mil por mês, ele paga um INSS de 100 mil. Mas o CNPJ não vai para o hospital, mas mantém o Sistema Único de Saúde. Então, Cláudio, é o melhor sistema, o maior mecanismo de arrecadação de impostos que tem, ele está voltado para o nosso SUS. A gente não precisava ter plano de saúde privado. A gente tem porque entrega mal. Você não quer o teu filho, o meu funcionário esses dias ficou quase não sei quanto tempo para fazer uma consulta e uma pequena cirurgia. Ele ficou meses na fila esperando toda. Claro que teve a triagem, teve aquela coisa toda, mas deveria ser muito rápido. Sim. Ó, rapaz, se deixar a gente faz isso aqui só amanhã toda. Fechando o tarifaço, 8h46. O que é pior para o Brasil? O tarifaço do Trump, de 50%, ou a carga tributária interna brasileira? A carga tributária interna brasileira, ela perpetua durante muito tempo. O tarifado do Trump é como nós temos um presidente que se colocou até à disposição de resolver um impasse entre a Rússia e a Ucrânia, né? Uma guerra. Então, a gente não está falando de guerra, a gente está falando de sentar na mesa e discutir a carga tributária. Como a China, o Xi Jinping, que é um país comunista, já sentou com os Estados Unidos e está negociando, como eu disse, com a Europa. Esse tarifaço do Trump é uma coisa pontual que você resolve agora. Olha, os Estados Unidos, poxa, vamos sentar, vamos resolver. Não é bom nem para mim, nem para você. Parafraseando Paulo Guedes, a gente fala o seguinte, poxa, ninguém quer, numa economia, deixar de vender. O Brasil é interessante para os Estados Unidos e os Estados Unidos é interessante para a gente. É aquela conversa de mesa de bar que o presidente falou, que você senta e negocia, né? Do mesmo jeito que ele falou que vai negociar uma guerra. Então é sentar e negociar, é muito simples. Só que o tarifaço brasileiro, ele perpetua, Cláudio, muito mais de 40 anos. Ele não está 2 meses. Então, numa visão de longo prazo, nós perdemos trilhões de reais. Você vai ver o impostômetro, Cláudio. Dá uma lida lá, vai lá no impostômetro, vê o que a gente já arrecadou de imposto. 2 trilhões. Isso é muito maior do que o tarifaço do Trump. Que doido, hein? É complicado. É bem, não, bem... Então, mas Maurício, eu não concordo nem com o tarifaço do Trump e eu, Maurício, não concordo com o tarifaço brasileiro. Eu sou de uma política pública que quanto menos impostos, mais desenvolvimento. A curva é de Laffer. Não, perfeito. Almir Júnior está aqui sempre. Esse cara é um guerreiro, nossa, né? Professor. Admiro muito o trabalho do professor. O Espírito Santo está na Sudene. Sim. E está no norte. Se chegar no sul, vai ser pior ainda para o estado do Rio, tá? Principalmente para o nosso semiárido. Obrigado pela colação. Meia hora ele colocou aqui, ó. Perfeito, Maurício. Ó, tá aqui, ó. Bom dia. A bancada capixaba também, né? O Espírito Santo está na Sudene, Minas também está na Sudene, só a gente que não está. Quer dizer, tem muita política envolvida aí nesse veto, né? Eu estou muito feliz de hoje ter um secretário de Agricultura com tanto conhecimento do Almir, que foi reitor da UENF, que é um celeiro de informações da nossa região, de desenvolvimento do agronegócio, de políticas, né, públicas e privadas. E eu estou muito feliz de ter um secretário como o Almir com tanta informação técnica que vai estar lá hoje defendendo isso aí. E torço, tenho todo o nosso apoio, secretário Almir, nessa pauta tão importante da Associação Comercial. Bom, vamos lá. Me emendar aqui, cara, vou combinar da gente fazer o quê? Vamos direto, que já são 10:50, nós não falamos de política, e eu quero ouvir uma impressão sua, e aí trago naturalmente a impressão do setor produtivo. Sim. Que você representa. Uhum. Que é sobre essa política eleitoral, a das urnas. Estamos há 1 ano e pouco mais de 1 mês para as eleições de 2026. Vai ser um país extremamente polarizado. Sim, né? E essa coisa, a gente perde muito com isso. A gente perde, né? Aliás, eu falei aqui, se me permite, não tem nenhuma... Quem sou eu para ter essa pretensão? Você falar assim... Cláudio, o que você vê a política? 10 anos jogado fora. A partir de 2013, 2014, quando houve aquele movimento das passagens de ônibus. Sim. Em São Paulo, dali surgiu
essa polarização odiosa, essa coisa de ódio. Você lembra disso, né? Começou a surgir ali, exatamente. Que hoje o Felipe Nunes, da Genial Quaest, que é um instituto sensacional, faz uma pesquisa fabulosa. A pesquisa quali dele é incrível. Ele consegue pegar cortes assim, e aqui na bancada o Aloysio Abreu Barbosa traz isso pra gente de forma muito fácil, que a gente já fica até achando que entende de pesquisa também. Mas é assim, e não é coisa de outro mundo, é sentar e estudar. No caso aqui o Aloysio faz, a gente fica só no Ctrl-C, Ctrl-V, que aí é mais fácil, porque o mestre passou, ensinou. Cara, o cara tem o dom para isso e desenvolveu essa aptidão de interpretar pesquisa de forma verdadeira, o que é legal, porque assim, se você for lá pegar alguns cortes da pesquisa, você consegue colocar o seu candidato preferido muito bem e a oposição muito mal. Sim. Mas se você pegar a pesquisa real, que é o que a Aloysio faz, aí você vai ter, de fato, se o seu candidato está bem ou não. Isso é importante, eu acho muito interessante também o trabalho da Aloysio, que ele faz essa pesquisa, né, muito antenada, né, e ele faz uma pesquisa assim, sistemática e continuada, mostrando esses cenários, né, e ele reverbera isso bem, é importante esse tipo de pesquisa, consolidado até com os outros indicadores econômicos, muito importante. Sim, pastor Marcos Elias também, vereador, pastor Marcos Elias está mandando um abraço para você. Um mega abraço para o nosso pastor Elias aí. Bom esse quadro também. Um abraço, meu pastor. Gosto dele. Nossa Câmara fica bem tranquila, representada aí com esses nomes bons. Recebemos aqui o Marcelo também, nome bom. Isso. Enfim, mas vamos lá. Política de urna, política de voto, política real, né? Como que você vê hoje a sucessão presidencial nesse contexto todo que traz um momento ruim para o governo federal com o desgaste de o Lula 3, que se esperava o Lula 1, principalmente, aquele Sim, governo... seria o Lula 1, que era uma via que veio, projetou uma grande esperança. E que tinha aquela... Pela origem, né? Pela origem dele. E que tinha as commodities, tinha bons tempos. Sim. Os tempos são diferentes, precisa de um governo mais austero, mais austeridade, menos popularidade, isso é normal. Mas tem muita cobrança hoje por parte da oposição, que aí vai pro tudo ou nada, isso que não interessa a gente, né? Fake news, essa coisa toda. Mas o que é, na sua visão e na visão do setor, essa evolução agora para um pouco mais de aprovação e menos rejeição, menos desaprovação do governo Lula, quando anunciado o tarifaço há um mês atrás, e ele sai em defesa da soberania brasileira, aquela coisa toda, que acaba dando, inclusive, um gás novo ao governo. E, por outro lado, o filho de Bolsonaro nos Estados Unidos trabalhando fortemente para uma destruição nacional e já implica direto no agro, que é um dos maiores apoiadores desse bolsonarismo, dessa direita de Bolsonaro. Como que você vê esse cenário e como que você consegue projetar essa sucessão? Você acha que o PT consegue manter o seu governo e se reeleger? Dá para projetar uma volta da direita ao poder e, quem sabe, uma terceira opção? Então vamos lá. Primeiro que eu acho que polarizar é ruim. Uma vez que você está instituído, se você foi eleito, se você passou pelo processo democrático, né, de uma eleição, nós temos que seguir e trabalhar com seus pares para rever de maneira muito propositiva. Mas eu vou te dar o exemplo internacional, citando um exemplo municipal ou estadual. Quando você está instituído e quando eu falo isso como uma política, nós temos uma política institucional e não uma política partidária. Quando você está instituído, quando você é eleito, você tem que trabalhar para convergir e defender o seu interesse nacional. Eu posso discordar, Cláudio, de você e você discordar de mim, mas de uma maneira muito propositiva. Mas quando você fala de fortalecimento de uma nação, as pautas têm que ser convergentes.
Principalmente quando você fala de pautas que desenvolvem o desenvolvimento econômico e social. A gente está falando de vidas. Então, por exemplo, quando você não tem um município que não fala com o Estado, é ruim para Campos. Concorda comigo? Então, mas as pessoas já foram eleitas. Vamos esquecer a briga partidária, porque a gente já está eleito. Vamos convergir agora para a gente desenvolver bem o nosso município? Vamos desenvolver bem o nosso Estado? Vamos desenvolver. O que a gente pode fazer conjuntamente para isso? Claro que você tem os interesses, eu acredito que essa pauta é muito mais importante do que a outra, mas tem pautas que não são, que são inegociáveis, né? Que é a defesa do desenvolvimento econômico e social. Então, primeiro, eu acho muito ruim quando você está um ano ainda antes da eleição e está discutindo política. Então, e a política ela é muito volátil quando você perpassa por assuntos polêmicos. Por exemplo, a gente teve uma coisa que foi do INSS, foi ruim para o governo. E agora tem o tarifaço, que é bom para o governo. Mas aí a gente vai falar do INSS, isso vem acontecendo em governos anteriores para cá. Nunca teve uma política, e quando foi se implementada a política, ela não foi continuada para se resolver o problema. Você viu, esses dias eu ouvi um comentário de que 4 a 5 bilhões foram pagos pelo INSS para pessoas que estavam mortas, falecidas. E isso não aconteceu nesse governo atual, não. Acontece nos últimos 10, 15, 20 anos. Então nunca foi resolvido. Então esse é um assunto. O outro assunto é do tarifário, mas a gente tem o tarifário também interno do Brasil para o brasileiro. E aí a política, ela é muito importante para a gente. Ela norteia o desenvolvimento econômico e social. Então quando você tem esse cenário, ele é muito ruim. Você discutir política, a eleição do ano que vem, discutindo 1 ano e meio atrás. A gente está discutindo a política desde o início do ano, a gente já está falando do ano que vem, como é que vai ser as eleições para presidente, para governador, as articulações políticas, e aí eu acho que é muito precoce. E sabe o que a gente deveria estar falando? O que a gente pode fazer para interligar a Codim ao Porto do Açu, perpassando pela BR-101, melhorando a estrada do contorno, fazendo a estrada do contorno, a duplicação da via, tratando da ferrovia, tratando do aeroporto, isso coletivamente, tá? Município, Estado e União. Então, a gente tem a discussão política e a gente esquece do nosso dia a dia, entendeu? Então é muito ruim isso. Então eu vejo nesse sentido. A política ela tem que ser discutida no momento oportuno, mas ela não pode ser maior do que a população, o dia a dia da população, o que influencia na vida da população. A fila do SUS, a aplicação incorreta. Você liga a televisão hoje, Cláudio, e eu faço um convite. Você vai ouvir corrupção, assalto, desvio de verba pública, prisão de políticos ou o narcotráfico. Mas a gente não liga a televisão para falar, foi aprovada a ferrovia, foi aprovado, a gente tem aumentado os empregos, mas a gente tinha que ter duplicado empregos depois da pandemia. A gente tinha que trabalhar, depois que aconteceu com a pandemia, o mundo inteiro tinha que estar voltado para voltar com investimentos para que o mundo voltasse à empregabilidade, né? Por exemplo, o melhor programa social para mim é quando você diminui o assistencialismo. Era isso que a gente tinha que estar trabalhando. Então, eu torço, e a visão que eu tenho a minha visão pessoal é o seguinte: qualquer pessoa que venha para presidente ou para governador, ele vai ter a aderência se ele falar sobre isso. Diminuir criminalidade, melhorar a qualidade de vida, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico e social. A gente está cansado de ouvir a política que houve desvio, houve prisão, que não trata o crime, né? Então, qualquer pessoa que venha, Cláudio, com essa pauta, eu acho que vai ter a sinalização da sociedade. Perfeito. Protagonismo dos políticos campistas no cenário estadual. E aí eu vou seguir nessa pauta e sei que você vai, claro, fazer esse... É natural que se tenha esse discurso corporativo, associativismo, institucional. Não, mas institucional. Eu tenho uma pauta muito pessoal com isso, tá?
de sugerir quem que eu gostaria de estar no governo do estado, quem que eu gostaria de estar no governo. Quem você gostaria de qualquer pessoa da nossa região. Então sabe por quê? Porque é o seguinte, tem... quando você tem uma pessoa aqui da região no governo do estado, tá? Quando você tem, Cláudio, Campos é muito forte, tá, politicamente. Quando você tem um representante da nossa região no estado, quando você tem um representante, por exemplo, nós tivemos Nilo Peçanha na presidência do Brasil. Eu gostaria de ter uma pessoa do estado do Rio na presidência do nosso país. E parabenizo qualquer outro estado que também está buscando qualquer coisa. Mas seria, nós temos aqui a Bacia de Campos, né? Nós temos aqui uma área territorial absurda que a gente podia ser super desenvolvido com agronegócio. Então, qualquer pessoa, eu tenho, ontem mesmo eu falei na CDL lá e falo na SIC, que é o seguinte, eu fico muito feliz quando eu tenho uma pessoa da iniciativa privada no setor público, porque é a gestão privada cuidando da coisa pública com celeridade. Você já foi presidente de uma CDL, né? Então, quando eu vejo a iniciativa privada na coisa pública, eu fico feliz porque eu pego, por exemplo, hoje o Edivar está na Secretaria de Turismo, eu pego o telefone e ligo para o Edivar, né? Então, não que eu não tenha essa facilidade com qualquer outro gestor público, mas eu quero te dizer o seguinte, quem sabe sobreviver num ambiente tão hostil como esse, sobrevive em qualquer ambiente de negócio, entendeu? Então, a minha posição eu sou um cara do estado do Rio de Janeiro, eu nasci aqui no estado do Rio de Janeiro, então eu defendo qualquer pessoa que fale em desenvolvimento econômico e social que esteja no cenário nacional. Não, perfeito. Mas então você acha importante esse protagonismo dessas duas famílias políticas que nós temos aqui na região? Família Garotinho, hoje com o Vladimir, que por inúmeras vezes, já até falou aqui e é citado em algumas situações. Tem muito tempo que não tem pesquisa para governador do estado, então eu vou pular essa questão de pesquisa no estado. E a última que tem é o Eduardo Paes se destacando lá, sim, com quase 50%. Sim. Né? Então, o que eu quero trazer aqui é o protagonismo dos campistas e que você dá uma pré-analisada, mas eu quero aprofundar só para entender. Porque tem aqui o Vladimir, como eu dizia, por inúmeras vezes já figurando como um vice de Eduardo Paes, e agora até mesmo de novo agora na exposição agropecuária, o Washington Reis, que é um quadro importante no cenário, impedido por um processo jurídico de ser candidato, está inelegível, e é uma área complicada, que é a área ambiental. Houve, quando o prefeito lá de Duque de Caxias, uma infração ambiental, e ele tem uma dificuldade, se ele conseguir reverter, pode ser candidato sim, e aí muda, porque ele é do maior segundo colégio eleitoral do estado, Duque de Caxias, tem o dobro de voto nosso, só para você ter ideia. Sim. Bom, e aquela região, né, metropolitana. E aí vem o convite para Vladimir ser vice dele também. Eu soube, ele recebeu o convite, inclusive tem acontecido publicamente isso, né? Publicamente. Por outro lado, você tem já anunciado como sucessor ou pré-candidato da sucessão dele, pelo próprio Castro aqui, durante a inauguração da ponte, né, João Peixoto, da integração João Peixoto, o Bacelar, né, da família Bacelar, o Rodrigo Bacelar, presidente da Leste, que como governador interino fez algumas decisões. Uma delas cortou o cofinanciamento da saúde de Campos. Sim. Quando o governador, acho bom lembrar só. E aí teve os 9 milhões que foi cortado, e Campos acaba abraçando as cidades circunvizinhas aqui. Diretamente, mas no geral tem gente de tudo que é lugar do estado que vem. Perfeito. E aí ele não era para acontecer isso. Não era para acontecer isso. Não é? Não era. Bom, e lá alegando os motivos técnicos dele, é preciso respeitar e é preciso entender isso também. Mas né? Podia ser trabalhado para que, por exemplo, ontem mesmo o Portinho comentou que vai sinalizar um investimento de 12 milhões aqui para a região. O que eu quero te dizer você vê, eu não sou, eu sou totalmente favorável a você também ter outras vias.
Eu sou totalmente... Você viu que nas eleições anteriores foi muito interessante, porque nós permitimos outros atores que se colocaram à disposição do cargo público da prefeitura, mas também como governo do Estado, que trouxeram debates interessantes. Eu acho que isso é o processo democrático. Eu acho que você está polarizado é ruim. Eu acho que é importante você escutar outras propostas, uma terceira via, uma outra proposta, porque você tem debates muito... Você viu como é que o nosso debate, você teve o professor Jefferson, você teve o Rafael Twin, você teve o Alexandre Buchaú, que enriqueceram o debate e foram importantes porque trouxeram outros números, assim como eu trouxe informações novas aqui no nosso bate-papo. Você teve outros candidatos que trouxeram, né? No Rio você tem ali outras pessoas que não são que não estão já instituídas, né? Porque você tem um cenário que está muito instituído, né? Ou é esse ou é esse. Não, acho que a gente tem que ouvir uma terceira via, enriquecer o debate, ouvir novas propostas, e isso aumenta e democratiza, tá, Cláudio? Democratiza a oportunidade, né? É claro que existe todo um cenário político que a nossa legislação permite, de coligações. Você vê que hoje nós temos siglas partidárias infinitas, né? Infinitas é uma maneira de dizer. Mas as coligações beneficiam, fortalecem as coligações e dificultam aquela pessoa que está vindo às vezes com excelente proposta, mas por causa de uma coligação ele não é ouvido, né? Então eu acho que é nesse sentido. Você está certo. A coligação já não existe mais. Não, claro, mas nesse existe sentido. no termo federação. Para a gente fala para todo mundo entender. Bom, mas eu quero concluir meu raciocínio aqui para te perguntar o protagonismo dessas duas famílias, como que você enxerga, e aí a habilidade ou não de cada uma delas no sentido de alguns movimentos dos seus integrantes. E o Bacelar faz um movimento muito importante lá atrás, que é chegar à presidência da Alerj, e que é chegar à cadeira de governador, demonstrando a sua habilidade. A Luísa escreveu assim, foi muito legal, todo mundo... Se eu não me engano, foi por unanimidade lá na Alerj, né? Pela primeira vez, articulação pela primeira política, vez na história, né? 70 votos nele, ou seja, 69 porque o dele também. Então assim, primeira vez. E aí ele chega com isso, articulando mais ainda a cadeira de governador por ser um homem de confiança do Castro. Sim. E assume, e mais, nesse período consegue conquistar o apoio de Bolsonaro. Nós somos um estado bolsonarista, 70% dos votos aí, em boa parte dos municípios, é para o Bolsonaro. Dá a Rodrigo aí uma condição de alçar um voo bem mais alto, e começa a decolar esse voo. Mas no meio desse voo ele vai lá, e como o Luísa disse, ele toma decisões com o cérebro até chegar à cadeira de governador, e quando chega à cadeira de governador interino, passa a tomar a decisão com o fígado, que aí é complicado. Sim. Vai para o sangue nos olhos. E demite o aliado antigo de Bolsonaro, que é o Washington Reis. O Washington Reis era secretário de Estado de Transporte. Rodrigo, como interino, demitiu o cara. E aí é claramente um tiro no pé, por conta de imediatamente, logo 2 dias depois, ele perdeu o apoio que tinha sido dado por Bolsonaro. Bolsonaro retirou o apoio imediatamente ao nome dele. E aí já começa a criar até a possibilidade, alguns comentam que o Rodrigo estaria repensando o seu trajeto político e tal. Eu não acredito, acho que ele deve seguir como pré-candidato a governador. Enfim, nesse cenário atual, as últimas pesquisas ele chega a pontuar com 10 pontos, mas mantido ali a vantagem, né, bem distante do prefeito do Rio, o Eduardo Paes. Como que você vê esse cenário político com esses nomes que estão aí, com esse protagonismo de novo de Campos nessa corrida eleitoral? Olha, como eu falei agora minutos atrás, Campos sempre foi muito forte politicamente no cenário estadual.
você vê que nós temos uma representatividade muito grande enquanto município, e isso perpassa durante uma longa data no nosso município, desde Nilo Peçanha. Então, eu gostaria de ver isso de uma maneira muito positiva, tá, Cláudio? Eu não gostaria de ver essa divisão de duas pessoas da minha cidade, né, da cidade onde que eu invisto, que eu moro, que eu trabalho. Eu não queria de ver essa divergência, eu gostaria de ver essa convergência do nosso prefeito com o presidente da Alerj, com o governo do estado, porque nós representamos, a Bacia de Campos representa 70% da exploração de petróleo e gás do Brasil. É muito ruim você ter uma discussão numa cidade que representa 70% do petróleo e a gente está discutindo o Sigpari. E a gente está ali com São Francisco ainda com o 94, que não está concluída, com 50 anos de exploração da Bacia de Campos e com tantos anos que a ponte de integração levou para sair. Então, se a gente tem uma história muito positiva, a gente continua discutindo política, os desafetos, as divergências, mas não as convergências. Então, eu gostaria muito que esses embates, que para mim são pequenos, para mim é de uma pequenez muito grande, você discutir e não está convergindo. Mais uma vez, Cláudio, eu não posso concordar com você, mas quando a gente foi eleito, essas disputas têm que encerrar e a gente tem que convergir para fortalecer o Rio de Janeiro. Isso só atrapalha o Rio de Janeiro. Você vê quantos governadores nós tivemos presos por corrupção nos últimos anos no estado do Rio de Janeiro. Isso é ruim para o nosso estado. Tá? Qualquer pessoa, qualquer país que vai vir investir no Rio de Janeiro, porque aqui tem a Bacia de Campos, ele vê que os últimos 4, 5 governadores foram presos. Desculpa, isso é muito feio. Eu não quero discutir isso, Cláudio. Eu quero discutir, sabe o quê? Uma convergência. Tá? Eu gostaria de sentar Rodrigo Bacelar, Vladimir Garotinho, Cláudio Castro, e para a gente discutir junto com o senador Portinho e todo mundo abraçar o semiárido. É isso que eu quero discutir. Claro, é o melhor dos mundos, né? Sim, mas isso não, mas as pessoas estão eleitas, tá, Cláudio? A gente não tem que mais discutir, as pessoas estão eleitas, o que é melhor? O Porto do Açu, Cláudio, está tendo que passar as carretas por dentro de Campos, porque não tem um anel viário há 50 anos que a Petrobras explora aqui? Desculpa, Cláudio. 50 anos, Cláudio. O CNPJ do Superporto do Açu foi instituído em 2007. Então temos 2017, daqui a 2 anos é 2027. Só tem 20 anos. E aí eu tenho que discutir Sigpari no Ceramista? Não, Cláudio, eu tenho que falar. Nós já tínhamos que estar com a estrada do contorno, nós tínhamos que estar com a ferrovia, nós tínhamos que ter um aeroporto aqui já com voos internacionais. Por que eu não tenho um voo, Cláudio? Vitória, Campos, Rio. Porque eu estou a 400, 300 quilômetros dessas duas capitais. E o que acontece no Vitória? O que acontece com Campos e o que acontece no Rio? Campos é um hub, Cláudio. A gente tem que estar discutindo isso. É isso que eu quero estar discutindo, Cláudio. É lamentável. Não concordo, se me permite, se é que é possível, né? Então, por que nós não temos uma ponte aérea Vitória, Campos, Rio? Sim. Nós temos 2 regiões portuárias, Cláudio, nós temos 5.500 municípios. Nós temos a oportunidade de ter 2 portos agora. Um que já está estabelecido. Nós já inauguramos a GNA 2. Estamos felizes por isso. Dos 5.500 municípios, se eu estou a 30 quilômetros daqui, eu tenho que abraçar o município de Campos. Nós temos o Distrito Industrial da Codim, que, poxa, a gente levou quase 20 anos para ligar 80 metros de pista, que começaram as obras agora, e agradeço o trabalho do prefeito ali por ligar o Distrito Industrial. Mas o governo do estado tem que fazer a RJ-194, já está fazendo, está trabalhando, mas era já para ter sido feita. A gente tem que... e a gente só não tem um problema do mineroduto, porque ele vem por duto para o Porto do Açu. Mas você tem ali quase 800 mil carros indo para o Porto do Açu passando aqui. Então, cadê? É isso que eu quero discutir. Tem que haver uma convergência. Então, vamos juntar, Vladimir, Rodrigo Bacelar, Cláudio Clássico, vamos fazer uma agenda propositiva? Vamos pensar a nossa região para 20, 50 anos? Vamos plantar hoje? É isso, Cláudio. Simples assim. Não tem dúvida. Simples assim. O pensamento seu é lógico. Mas isso é real, tá? Eu não estou discutindo política. Eu estou discutindo a política futura. E assim... E vocês sabem o que vai acontecer? Vai ficar todo mundo bonito na foto, o nosso prefeito, o nosso presidente da Alerj, o nosso governador. Ficaria... Vamos transformar o estado do Rio no melhor lugar para investir no Brasil.
Vamos equiparar o estado do Rio com o Espírito Santo pela carga tributária. Vamos fazer aqui um compete com o ICM de... Sabe quanto é que o ICM lá para o e-commerce no Espírito Santo? Aqui é 22% de ICM no estado do Rio. Ali é 1,3% para o e-commerce, comércio eletrônico no Espírito Santo. Você sai de 22% para 1,3%, Cláudio. Me desculpa. Você sai de ICM de 22% para 7%. Quem vende para a empresa do Espírito Santo, que vende para fora do Espírito Santo, é 7%. Quem vende, quando ele vende lá dentro, é 12%. É de 10% a 15% de diferença de imposto, Cláudio. A gente estava comentando como é que um atacarejo, né, um atacado, um grande supermercado, a margem de lucro é 3%. A gente está falando de 10% a 15%, Cláudio. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um IPVA. Quantas placas aqui de Campos a gente tem do Espírito Santo? Então vamos caparar o nosso IPVA? Vamos embora. A gente vai ter mais dinheiro aqui. As placas que estão emplacadas aqui, que são do Espírito Santo, o dinheiro vai vir para Campos. Vamos fazer uma equiparação de ICM, comparar, vamos fazer uma equiparação tributária com todos os estados do Sudeste. Por que o estado do Rio é o mais caro comparado com São Paulo, Minas e Espírito Santo, Cláudio? Por que o estado do Rio até hoje não tem equiparação tributária? É isso que eu gostaria do meu prefeito, do meu governador, dos meus senadores. E está falido, tá? Está falido. Agora, para ter essa discussão aí, né, eu fico pensando... Ponto de reflexão, né? Não, sim, mas o lado humorístico do meu cérebro, que predomina 99%. Que bom, Cláudio. Claro, senão... Mas de maneira leve de fazer a crítica, não é humor sádico. Não, mas eu fico pensando lá na mesma sala, Rodrigo Bacelar, seu Marco Bacelar, Garotinho, seu... Não, mas aí... Mas aí, ó, tem que... o pensamento, porque o poder é do povo. Tem que entrar nessa sala sem as sandálias da vaidade. Tem que deixar lá. E aí sim, é o que a gente está falando desde cedo, que o Nordeste faz. Os caras, vamos brigar aqui pelo Rio São Francisco? Vamos. Depois que chegar aqui, a gente vê quem inaugurou, a gente vê quem entrou. Aí é de cada um. Agora, tem uma parte que você acabou não falando, mas assim... Isso não é utópico não, tá? Isso tem que acontecer. Deveria ser real. Nem deveria ser então necessário. Ou então a gente procurar atores que façam que isso aconteça. Aí você mexeu na ferida. Quais são os atores que estão aí? Né? Nesse extremismo? E deixando a região sem um financiamento da saúde, deixando uma região sem estrada para o Porto, como exemplo. Eu tive no network oferecido pelo Porto do Açu, e lá o cara tava falando, os administradores do Porto mesmo, falou, cara, quem pensa numa cidade assim está pensando errado, não deixar Arthur Bernardes passar. Eu levantei, peraí, não é a questão de Arthur Bernardes, você tem que ver, são as vias alternativas em que nunca teve, e aí vem a discussão do parecer que você falou. Agora, também tem uma outra esfera que precisa, pelo menos mais duas, ser colocada nessa pauta sua aí, que é estadual e federal. Hoje nós temos 4 deputados estaduais em Campos, que são o Bruno Dauaire, que é secretário municipal, Carla, que é de São João da Barra também, mas tem o título hoje, domicílio eleitoral em Campos, o Tiago Rangel e o presidente da casa. Como você vê esse cenário? O Rodrigo Bacelar. E tem ainda o Caio Viana hoje como deputado suplente, mas que está na vaga, assumiu como deputado federal. Como que você vê a possibilidade da região de novo escolher seus representantes e, como você falou, os atores que vão debater a nossa... que vão pensar o nosso futuro para as urnas de 2026. Sim, quando você se torna um deputado estadual, você tem que pensar uma política de estado e não mais uma política municipal. Então, você tem que chamar os seus pares, que são os seus deputados estaduais, e vão falar o seguinte, olha, eu tenho as minhas defesas ali da minha região que me elegeu, mas eu agora estou deputado estadual. Então, eu preciso discutir a política de Estado. O que a gente precisa para soltar? Porque, por exemplo, para chegar no Porto do Açu, vai passar por Campos ou por São Francisco. Né? Para chegar no Porto do Açu, vai perpassar. Agora, vamos lá, Cláudio, nós temos aqui um distrito industrial da Codim. Nós sabemos que
quem trabalha no Porto do Açu acaba consumindo aqui em Campos. A maioria das pessoas que trabalham no Porto do Açu estudam aqui, moram aqui, consomem aqui, as famílias estão instituídas, o ICM e o ISS está sendo aqui, o cara que vai comprar está comprando mais aqui, ele vai no supermercado daqui, então ele está gerando ICM. Ele está consumindo academia, contadores, planos de saúde, tudo aqui da cidade. Então, Campos aproveita isso daí. Então, as pessoas não estão... Ali é um canteiro de obras instituído, mas normalmente todo o consumo de produtos e serviços da maioria de quem está no Porto do Açu está aqui, né? Então, é isso que eu teria que olhar para isso. Então, o deputado federal... ou o deputado estadual ou os deputados federais aqui da nossa região deveria vir com essa agenda do Estado, tá? É claro que ele vai defender os interesses da onde que ele recebeu os votos, mas é importante que ele veja um cenário estadual para desenvolvimento, inclusive da região dele. O Jô mandou encerrar a entrevista e... manda um abraço para Jô. Encerrar e falando das 19 horas hoje, esse importante evento que celebra e que comemora de uma forma assim, importante. De grande celebração. Comemora com louvor aí, com alegria, esses 134 anos da instituição. Todos podem participar, a sociedade, os comerciantes, enfim. Como é que vai ser esse evento logo mais lá na ASIC? Olha, vamos lá. Na verdade, é um aniversário da Associação Comercial, é um aniversário que celebra os associados, né? Celebra um convite aos associados da ASIC. É claro que a gente, no aniversário, que é o aniversário da Associação Comercial e dos seus associados, nós convidamos os representantes das outras classes, que são irmãs, né, co-irmãs, para comporem a mesa da Associação Comercial, e a sociedade civil organizada, né, como os gestores, tanto o executivo como o legislativo, os seus secretários, vereadores, né, que compõem, que fazem parte disso, mas também os atores da iniciativa privada, como vamos ter ali, na nossa mesa vai estar ali o nosso presidente da CDL, co-irmã do Sindi Varejo, Joilson, da Firjan, representando lá o Thieres. Então nós temos os representantes da OAB, a Mariana Lontra Costa. Então é um convite institucional e também do associado da nossa instituição, e a sociedade civil organizada, os meios de imprensa e os nossos parceiros comerciais. Perfeito. Cara, te agradecer, te parabenizar e meio que chover no molhado, te desejar sucesso, mas eu desejo de coração, sou fã do seu trabalho, acompanho sua luta, né? E você conseguiu imprimir um ritmo muito acelerado, né? de mudança na ASIC. E acho isso muito legal. Você é apolítico, partidário, tem suas políticas, que tem que ter, temos que uma política institucional, mas temos que estar envolvidos com a política. Sim, muito importante. Eu preciso do ente público para... Depois dessa conversa, o pessoal fala muito assim, naquela rodinha de conversa, Maurício, vamos embora, vamos tomar um café, deixa a política para os políticos. Não. Quem tem o voto sou eu, meu filho. Sim. Deixa a política com o eleitor. Sim. Temos que quebrar isso. É difícil. Quebrar, a gente gosta de conversar com o prefeito, a gente gosta de conversar com os vereadores, porque nós, às vezes, Cláudio, só conseguimos aprovar aquela lei do ISS porque fizemos o prefeito entender na época. Hoje a gente está aprovando os selos porque a Câmara dos Vereadores entendeu que em vez de o dinheiro do imposto de renda que pode ir para Brasília, que às vezes volta para cá menos, o dinheiro do imposto de renda das empresas podem ficar aqui, beneficiando 11 entidades da defesa da criança e do adolescente. Vai ter agora o Festival de Cinema Internacional, dinheiro do imposto de renda das empresas pode beneficiar os festivais internacionais da cultura, do turismo, né? Então é nesse sentido que a SIC trabalha. Henrique da Hora colocou aqui no YouTube. Henrique da Hora acho que está na Islândia. Ele falou. Não, ele está na Rio Innovation Week, lá no Rio de Janeiro. Eu acho que ele foi para um outro lugar. Mas deve ter ido. O cara tem uma agenda internacional. Bicho, não é brincadeira, não. Meu carinho, tá? As palavras de Maurício são muito esclarecedoras. O problema não são as tarifas externas somente, mas nosso código tributário. Zé Carlos da Silva, bota um bom dia aqui. Abraço, bom dia a todos, obrigado pela participação e contribuição, e convidei o Henrique para fazer parte. Hoje ele é o nosso presidente de um dos conselhos, que é de Ciência, Inovação e Tecnologia. Fico feliz do nosso professor Henrique da Hora ter aceitado o convite
e está nesse desafio conosco. Sensacional. Sou fã dele também, assim como o resto do planeta. Cláudio, quero parabenizar seu trabalho também. Você convida muitos atores aqui de muita importância para o desenvolvimento econômico e social. Sou seu fã, tá, Cláudio? Obrigado, irmão. E obrigado pelo espaço. Seguimos juntos. Isso. Tô aprendendo com o Jô, com essa turma boa aí. Jô é nossa parceirona. Valeu, João. Um beijo mais uma vez. Pessoal da SIC, parabéns aí pelos 134 anos. A gente fecha aqui o Folha no Ar. Segunda-feira tem um assunto muito bom. E esse aí é uma promessa minha, que eu tenho que pagar. Banco de leite. Meus filhos nasceram prematuros, precisei muito de leite materno. Muito importante. Como que é importante a doação do leite para salvar vidas. Meus filhos estão vivos hoje, claro, abaixo de Deus e Nossa Senhora, mas por conta das doações de leite que eu conseguia, até num lugar estranho até na época para mim, que tinha acabado de chegar lá no Espírito Santo, mas assim, o brasileiro é fantástico, né? O ser humano, de uma forma geral, é bom, ele tende para o lado bom, isso é bom. E assim, o pessoal da clínica falava, não, do hospital, não tem leite de latinha, não, tem que ser leite materno, pede aí, você é radialista, pede seus colegas aí. E muito bem colocado, tá, Cláudio? Não, eu tenho essa promessa, parabéns enquanto eu estiver isso. vivo, e aí não sou eu, vou trazer aqui, convidei, o pessoal vem lá do Banco de Leite de Campos, que ajuda e que salva muita gente, inclusive as mães que têm problemas sérios se não fizerem a retirada do leite. Olha que legal. Muito bom. É muito bom. Então a gente está aqui só para fazer essa ponte. Isso. Gente, 9h26, fechamos por aqui no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e de Consórcio do Cicobi Fluminense. Segue ligado aí na Folha FM, a gente volta na segunda-feira com o Folha no Ar. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção.